No que diz respeito às siglas, a ABNT exige que vocês, em primeiro lugar, apresentem o nome completo da instituição, do órgão, o que for, e em seguida coloquem ali, logo na primeira utilização, entre parênteses a sigla. Então, por exemplo, imagine que vocês vão falar sobre a ONU. Então, no primeiro momento em que vocês citarem, né, que vocês redigirem, vocês vão colocar lá, Organização das Nações Unidas. Abre parênteses, escrevem ONU, fecha parênteses e continua o texto de vocês. Dali em diante, todas as vezes em que vocês forem falar sobre a ONU, vocês não precisam então mais colocar por extenso. Vocês vão colocar apenas a sigla, mas lembrem-se sempre de apresentar isso antes, né? Ou seja, em algum primeiro momento ali do trabalho de vocês, coloquem por extenso para que o leitor do trabalho de vocês saiba a que se refere aquela sigla. Um penúltimo aspecto de formatação que eu quero tratar aqui diz respeito a ilustrações. Então imagine que vocês vão colocar uma imagem no trabalho de vocês. Então vocês precisam, como diz a regra da ABNT, vejam aqui, acompanhem, que qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior da ilustração, precedida pela palavra designativa. Então se for um desenho, se for um esquema, se for um fluxograma, etc. Seguida do seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Ou seja, vocês vão colocar lá, figura 1, aí coloca o traço, e o título, né? Quer dizer, seja lá a que aquela figura se refira. Então, antes, né, vocês vão colocar logo ali acima da figura, vão colocar essa expressão. Figura 1, imagem 1, gráfico 1, ou 2, ou 3, ou 4, o que for. Coloquem o travessão e coloquem o título. Em seguida vem, então, a imagem, vem a ilustração, vem o gráfico, vem o que for. E logo em seguida, vocês já vão indicar a fonte, como diz aqui a regra da ABNT. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada, que é um elemento obrigatório, mesmo que seja a produção de vocês mesmos. Então, colocar ali a fonte, coloca a legenda, notas e outras informações necessárias à compreensão. E claro, como está aqui no finzinho, a ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. Significa dizer então que, vamos supor que vocês criaram um gráfico no Excel com base em dados que vocês possuem, né, em dados estatísticos, então vocês vão lá e criam o gráfico no Excel e vocês colocam esse gráfico então no trabalho de vocês. Então, nesse caso, vocês podem colocar ali, logo abaixo do gráfico, então coloquem lá, né, gráfico 1, traço e o nome do gráfico que for. Aí vocês põem o gráfico e em seguida, logo abaixo, vocês podem colocar, por exemplo, fonte, 2 pontos, criação própria, por exemplo, né? Ou fonte, autor do trabalho. Ou seja, indicar que são vocês que fizeram o trabalho. Por outro lado, se vocês copiam um gráfico, por exemplo, do site do IBGE, por exemplo, né? Vamos lá, tem uma informação sobre população, tem um gráfico, vocês querem colocar, então vocês colocam lá, gráfico 1, traço, população, crescimento da população brasileira nos últimos 10 anos, por exemplo. Aí vocês põem a imagem e logo em seguida vocês colocam fonte, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disponível no endereço tal, acesso na data tal. Então, e tanto o título ali da ilustração quanto a fonte vão aparecer com a fonte Arial ou Times, depende da que você escolher, e aí lembrem-se, né, de escolher sempre uma padronização, em tamanho 10 e com espaço simples entre linhas, que é a regra então que se utiliza para a indicação dessas ilustrações e também para o caso de tabelas. Ou seja, se vocês colocarem uma tabela no texto de vocês, a regra vai ser a mesma. Vocês vão colocar logo acima tabela 1, traço e o título da tabela. Aí vocês apresentam ali a tabela e logo em seguida vocês colocam fonte, 2 pontos e indicam de onde então veio aquela tabela. Se são dados próprios de vocês mesmos ou se são dados que vêm aí de outro lugar, indicando sempre então de onde isso veio, para que não seja configurado plágio ou cópia então daquele material, já que a autoria seria de outra pessoa ou de outra instituição.